Olá, eu sou o Denis, aluno do Polo de São Vicente da Univesp. Estou dando início à nossa apresentação referente ao trabalho de conclusão do curso de Bacharelado em Ciência de Dados. O tema proposto é a análise da correlação dos indicadores macroeconômicos brasileiros e norte-americanos usando machine learning e redes neurais. Nesse slide temos os integrantes do grupo, composto por Ana Flora Augusta Flávio de Castro, Cristiano César da Silva Oliveira, Denis Camilo dos Santos, Giovanni Dognani Ferrarese Frazili, Luciana Hiroko Umicedo, Paulo Roberto de Carvalho Filho, Ricardo Motoyama e a nossa orientadora, a professora Maria Luísa Scherer Bellini. Aqui nós temos o sumário com os tópicos abordados nesta apresentação, iniciando pela introdução, seguido pelos objetivos, justificativas, delimitação do problema, metodologia, resultados e discussões e considerações finais. Olá, eu sou o Giovanni, do Polo de Itapeva, da Univesp. Vou falar um pouco do contexto de dados que a gente vai utilizar. Então, a gente vai utilizar algumas séries históricas de alguns indicadores macroeconômicos, que seriam eles a taxa Selic, que é a taxa básica de juros brasileira, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, o IPCA, que é o principal índice de inflação brasileiro, e alguns indicadores norte-americanos que também influenciam muito o nosso mercado, que seriam a taxa de juros, definida pelo Federal Reserve, o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas americanas, o CPI, que é o principal índice de inflação norte-americano, e além disso, o spread, que é a diferença entre a taxa de captação e aplicação. Além deles, também utilizamos outros indicadores que têm forte influência mundial, que é a cotação do ouro, do petróleo e a cotação do dólar americano em reais. E a gente decidiu escolher esses indicadores, porque eles são os principais dados utilizados por tomadores de decisões, sejam em empresas, em fundos de investimentos e formuladores de políticas públicas no Brasil. Então, sabendo da importância desses dados, a gente vai aplicar algoritmos de ciências de dados neles e fazer algumas análises para entender o quanto isso pode ajudar para esses tomadores de decisões. E tudo isso foi feito em Python, devido à grande variedade de bibliotecas especializadas em ciência de dados e aprendizagem de máquina. Então agora a gente vai se aprofundar um pouco mais na nossa proposta, que é analisar todos esses indicadores macroeconômicos utilizando técnicas de ciência de dados. Então, nossa ideia é avaliar se os algoritmos dessa área, que seriam os algoritmos de aprendizagem de máquina e de redes neurais, e entender se eles são capazes de entender as correlações entre os indicadores econômicos, se eles também conseguem identificar outros tipos de padrões e se eles conseguem prever tendências a partir desses dados coletados. E posteriormente, a gente vai desenvolver uma visualização comparativa dos resultados para que facilite a interpretação dos dados por um público diversificado. E entrando um pouco agora na justificativa sobre o nosso trabalho, na verdade a gente começou o trabalho com a seguinte dúvida: se seria possível identificar correlações e prever tendências macroeconômicas utilizando as técnicas mais conhecidas de aprendizagem de máquina e redes neurais. Então, primeiramente, existe uma relevância acadêmica, como revisão bibliográfica mesmo desses algoritmos, onde a gente quer entender as limitações e os pontos fortes desses algoritmos quando aplicados com dados financeiros. Além disso, também tem uma relevância pública, visto que a identificação de tendências e padrões é de suma importância tanto para o mercado financeiro como para formuladores de políticas públicas. Com relação à delimitação do problema, esse estudo foi delimitado à análise de alguns dos principais indicadores econômicos, como a taxa de câmbio entre dólar e o real, os índices SP 500 e Ibovespa, os preços do ouro e do petróleo, os índices inflacionários, tanto dos Estados Unidos, que é o CPI, como o do Brasil, que é o IPCA, as taxas de juros dos títulos públicos dos últimos 10 anos, tanto dos Estados Unidos, que é o Fed Funds Rate, como a do Brasil, que é a Selic. Olá, eu sou Paulo Carlano e vou apresentar sobre a metodologia aplicada nesse trabalho. O nosso trabalho ele se priorizou por fontes de dados de acesso público disponíveis na internet e são fontes consagradas pelos mercados financeiros ou fontes oficiais que foram obtidas do governo brasileiro e do governo americano. Então, o trabalho consistia em coletar esses dados brutos, das melhores fontes disponíveis, extrair os dados brutos e obrigatoriamente se utilizando de fontes governamentais, oficiais ou consagradas pelo mercado financeiro. Nessa tabela, a gente pode evidenciar os dados brutos, que foram obtidos, a anotação que foi relacionada a esse dado bruto, a faixa temporal
e a base de pensão. Os dados brasileiros eles só foram relevantes para o estudo após o Plano Real, então, a partir de julho de 1994. Os dados americanos eles são bem mais antigos, né? Poderiam ser obtidos dados mais antigos, mas para o nosso estudo só foi relevante utilizar os dados brutos oriundos após o Plano Real, quando houve uma estabilização monetária no Brasil. E também só foi possível utilizar dados da taxa Selic a partir de julho de 2000. Então, a gente também pareou esses dados com os dados da FT Fed Funds Rate, o EFSR, a partir do ano 2000 também. Esses dados do EFSR existem na base de dados dos Estados Unidos mais antigos, mas para uso no nosso estudo, tivemos que variar ele com a Selic, que só estava disponível a partir do ano 2000. Né? No link, vocês podem ter acesso às fontes de dados primários, aos dados brutos, que podem ser acompanhados e utilizados, que foram utilizados nesse estudo. A organização e limpeza de dados foi feita utilizando o software Excel, pela alta disponibilidade de ferramentas para essa função. As séries históricas foram extraídas isoladamente e foram combinadas inicialmente, avaliando a sua correspondência na linha do tempo. Isso foi necessário para limitar dias nos respectivos países, Brasil e Estados Unidos, onde não ocorreram operações de mercado em decorrência de feriados. Quando da existência de lacuna em decorrência de feriados, optou-se pela repetição dos valores anteriores da série histórica. Ao final da limpeza, os artigos foram convertidos para o CSS, como Separated Wells, para melhorar a manipulação posterior. Após a disposição dos dados limpos e arquivos CSV, passamos para a etapa de codificação, programação em si. Para a programação, foi utilizada a linguagem Python, devido à abundância de bibliotecas e frameworks disponíveis para a apresentação visual dos resultados, estatística, aprendizado de máquina e aprendizado profundo. Para a codificação, foi utilizado o Google Collects. Ele foi escolhido pela sua versatilidade que executa as bibliotecas Python e pela possibilidade de acesso remoto interativo. Outro recurso importante do Colab é a possibilidade de acionamento de web das GPUs e das CPUs disponíveis no data center do Google, acelerando a análise de dados por meio do algoritmo de aprendizado profundo, muito acima da capacidade da maioria dos CPUs locais domésticos. O GitHub foi escolhido como ferramenta para repositório de dados, códigos, além de controle de versão. No que se refere às bibliotecas Python, que foram utilizadas no presente trabalho, para a estruturação dos dados e análise, utilizando as bibliotecas NumPy e Pandas. As bibliotecas Matplotlib e Seaborn foram empregadas na produção dos gráficos. Utilizamos a biblioteca Scikit-learn para estatística avançada e o uso de algoritmos de aprendizado de máquina. Já a biblioteca TensorFlow, combinada com Framework Keras, foram empregadas nas técnicas de aprendizado profundo e redes neurais. Bom, aqui do início, né, os nossos resultados e discussões. A gente inicia a discussão dos resultados com esse gráfico, que representa aí a série histórica do CPI, que é o Consumer Price Index, que são juros americanos, representado aí pela linha azul, e o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que são os nossos juros aqui no Brasil, ó, identificado aí pela linha vermelha. Tá? Então essa análise ela mostra uma forte disparidade aí já no início da série, a partir do mês de julho de 1994, com o IPCA apresentando um grande avanço e um descolamento, né, em relação ao CPI. Pois ambos iniciam juntos aí, né, aos 149 pontos. E aí, com esse descolamento aí, os dois índices eles seguem evoluindo, porém com uma diferença percentual aí, né, uma crescente, só que com uma diferença percentual que chega aí em até 30% no ano de 2021, quando o CPI ele acaba avançando bastante, superando inclusive o índice brasileiro, que vinha mais estável, né, e inclusive se aproximando dele. Então a diferença acumulada, que até 2021 era de 30%, acaba se reduzindo para aproximadamente 10% entre os dois índices. Esse outro gráfico ele mostra a série histórica da diferença aritmética acumulada em percentuais, né, entre a inflação brasileira e a americana. Então, em síntese, esse gráfico ele agrupou os dois índices, né, o CPI e o IPCA, mostrados aí no gráfico anterior, expondo aí a diferença percentual de pontos entre eles, né. Então é possível observar que no início da série, em julho de 94,
há uma grande explosão na linha de diferença aí, percentual entre os dois índices, né? Chegando aí a atingir até quase 20% em 97. Então, comparado ao gráfico anterior, né, do slide anterior, isso representa aí o avanço. Essa diferença percentual representa o avanço do IPCA no gráfico anterior, onde houve aquele descolamento, né, entre os dois índices, né, já no início da série. Depois a gente vê essa diferença se lateralizando, né, com a presença de alguns vales de fundos, né, representada aí pelas variações dos dois índices, ao longo da série. Por essa diferença percentual, ela decai de forma muito significativa aí, muito expressiva aí esse decaimento do CPI, né, a partir de 2021, né. Isso aí demonstra o quê? O avanço, né? O CPI ele avança frente ao IPCA. Isso aí, a diferença percentual entre eles, né, acaba sendo reduzida, né, desse gráfico, tá? Então, por isso que a gente tem esse decaimento aí nessa série que demonstra aí a diferença percentual entre os dois, tá? Então, nesse gráfico, nós temos aí o estudo da evolução dos preços do barril do petróleo tipo Brent, né? Em vermelho aí nós temos aí a flutuação conforme o preço do barril do petróleo nesse período, né? Então, o valor de início do estudo, né, que é o valor hipotético, é de $17,57, né, com a aplicação da taxa de inflação obtida a partir do CPI, indexando esse valor e corrigindo ao longo da série histórica. Então, ao final da série histórica, o valor hipotético corrigido deveria ser de $37,35. Mas ao final do estudo, né, o barril do petróleo ele atingiu o valor de $71,83, né? É o valor nominal, né, que é representado aí pela linha vermelha. Então isso é muito acima do valor hipotético corrigido e calculado pela inflação, o CPI. Então todo esse desprendimento, essa flutuação nos preços, né, do valor nominal, ele se dá por conta aí de eventos geopolíticos que geraram grande repercussão sobre a cotação internacional do barril do petróleo tipo Brent, né. Eles são representados aí pelas linhas tracejadas, enumeradas aí de 1 a 17. Então, por exemplo, aí, os eventos mais recentes, como indicado aí pela linha tracejada 13, referente aí à paralisação econômica global, que seria aí uma ocorrência por conta do Covid-19, né. Então esse período aí a gente percebe aí um grande declínio, né, no valor do preço do barril do petróleo, né. Já a linha tracejada 14, ela representa aí a invasão da Ucrânia pela Rússia e o início aí da guerra entre os 2 países, né. Então com isso aí a gente vê um grande avanço no valor do barril do petróleo, tá. Então isso demonstra que grande parte da flutuação dos preços do barril do petróleo estão fundamentados aí pela ocorrência aí de eventos geopolíticos. Olá, sou a Luciana, do Polo de Santos, e vou apresentar os resultados da aprendizagem de máquina para prever os valores dos índices SP500 e Ibovespa. Neste primeiro gráfico, podemos observar os valores de SP500 usando a rede LTSM no período de 3 de julho de 2019 a 31 de dezembro de 2024. Observamos que as linhas são bem próximas, mostrando a correlação de 95% entre os valores preditos e reais. Um dos pontos que ocorre a divergência é o ano de 2020, onde ocorreu a pandemia, evento atípico que a aprendizagem de máquina não é capaz de prever. Neste gráfico, observamos o índice Ibovespa utilizando a rede neural LTSM para o mesmo período, julho de 2019 a dezembro de 2024. As linhas estão próximas, mostrando uma correlação de 87% entre os valores preditos e reais. Destaca-se uma divergência aqui no período de 2021, no qual o Brasil, no período pós-pandemia, obteve um crescimento superior a 2019, período pré-pandemia, evento esse que a aprendizagem de máquina não é capaz de prever. Bom, meu nome é Cristiano Oliveira e dando continuidade à apresentação dos resultados obtidos durante a pesquisa que teve como um dos principais objetivos buscar a correlação existente entre índices do mercado brasileiro com índices do mercado norte-americano e, para tanto, como já visto, foram realizadas diferentes comparações com diferentes índices. E um dos testes que não resultou em uma boa correlação foi a comparação do índice SP500 com o índice Bovespa. Através desse gráfico de linhas, a gente percebe que o Bovespa, aqui na cor vermelha, ele apresenta grande volatilidade, apresentando picos e vales, e com uma tendência de horizontalidade ao longo do período. Já o índice SP500, apresentado na cor azul clara, ele já é um índice menos volátil e, de certa forma, apresenta uma linha de tendência de crescimento a longo prazo. Em contrapartida, quando foi comparado índices de inflação, tanto o brasileiro, que é o IPCA, quanto o índice americano, que é o CPI, temos um comportamento diferente. Ou seja, existe uma correlação entre ambos.
Por mais que o resultado absoluto de cada um seja diferente, porque o IPCA, ele, em praticamente todo o período comparado, que vai de 1994 até 2024, esteja sempre entre 20% e 30% acima do índice CPI, a inclinação das retas de tendência dos dois índices são bem próximas, que indica uma correlação entre ambos. E essa correlação é ainda ratificada através do gráfico de dispersão, uma vez que, quando foram sobrepostas no gráfico de dispersão, tanto o índice CPI quanto o IPCA, percebeu-se um grau de correlação de 0,98. Em uma escala de 0 a 1, é um índice de correlação bastante alto. Não que a correlação justifique a causa do que formou os valores de cada índice, mas que, de certa forma, a correlação apresenta que os dois índices, de certa forma, se conversam e têm um resultado e comportamentos parecidos. Nessa figura é feita uma comparação entre o retorno percentual diário do Ibov e o S&P 500, entre julho de 1994 e dezembro de 2024. Apesar das curvas terem um comportamento muito parecido, a volatilidade do Ibov ela acaba sendo muito maior que a volatilidade do S&P 500. A volatilidade média apurada no nosso estudo para o Ibovespa e para o S&P 500, né, com relação ao desvio padrão do retorno diário em uma janela móvel de 12 meses, foi de 1,81% para o Ibov e 1,08% para o S&P 500. Já no gráfico de séries temporais, é possível identificar que ambos os índices apresentaram elevações significativas na volatilidade em períodos que ocorre algum evento econômico global, assim, né? Então, o grupo apontou dois instantes aqui, 2 pontos. O primeiro deles foi em 2008, com a quebra do Lehman Brothers nos Estados Unidos, né? Por conta do subprime, a crise do subprime nos Estados Unidos. E em 2020, a ocorrência do primeiro caso de Covid-19 fora da China, né? Então, perceba que nesses 2 pontos a volatilidade disparou, né? Tanto na bolsa americana quanto na bolsa brasileira, né? Porque as duas têm uma grande correlação, né? Quando você olha no gráfico de séries temporais, você vê que elas têm uma correlação muito forte. Este trabalho teve como objetivo analisar o comportamento dos principais indicadores econômicos e financeiros do Brasil e dos Estados Unidos, por meio de métodos estatísticos tradicionais e técnicas de aprendizado de máquina. A proposta partiu da necessidade de compreender de forma mais estruturada como essas variáveis se relacionam e evoluem ao longo do tempo, bem como de explorar a possibilidade de prever regimes de mercado a partir dessas relações. Já o teste de causalidade de Granger evidenciou interações significativas, como a relação bidirecional entre o dólar e o S&P 500, influência direta do S&P 500 sobre variáveis como IPCA, dólar, CPI e o próprio Bovespa, e a sensibilidade do mercado brasileiro a fatores externos, como o dólar, ouro e o CPI. Por outro lado, não foram identificadas relações causais significativas no sprint entre a taxa Selic e a taxa de juros norte-americana. Na etapa preditiva, foram aplicados algoritmos de aprendizado supervisionado com o intuito de prever regimes de mercado. O modelo Randall Forest apresentou os melhores resultados, superando os algoritmos Multilayer Perceptron e Support Vector Machine, com acurácia de 95% para o S&P 500 e 87% para o Ibovespa. Conclui-se, portanto, que a integração entre técnicas e estatísticas clássicas e modelos de inteligência artificial pode ser uma estratégia eficiente para descrever o comportamento dos mercados, identificar relações causais relevantes e antecipar padrões de regime de mercado. Tais resultados reforçam a importância do uso combinado dessas ferramentas em análises econômicas contemporâneas, especialmente em cenários de alta complexidade e dinamismo.